Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Queridos, olhem que passagem forte. Aqui, a palavra de Deus é bem clara em dizer que se nós não perdoarmos aos outros, Deus também não nos perdoará. Essa é uma passagem que deve nos fazer refletir. Uma das coisas mais difíceis em que o cristão é levado a fazer é perdoar. Nós sabemos o quão difícil é perdoar ao nosso próximo. Mas, querido, reflita sobre isso. Reflita sobre o quanto nós desagradamos a Deus todos os dias. O quanto nós pecamos contra Deus dia após dia. Mas mesmo assim, querido, mesmo nós tendo virado as costas para Deus, mesmo o ser humano tendo desobedecido a Deus desde o princípio, mesmo assim Deus permanece fiel, querido. Mesmo assim, Deus tanto amou o mundo que nos enviou o seu único Filho. Olhe para como está este mundo, querido. Como este mundo tem vivido desagradando aquilo que Deus diz ser certo. O homem não tem voltado para a palavra de Deus. O homem tem feito tudo aquilo que Deus diz ser pecado. Mesmo assim, querido, esse mesmo Deus que tudo vê, que conhece cada um dos corações, ainda tem misericórdia. Ele está disposto, querido, a nos perdoar, disposto a nos dar uma nova chance, disposto ao ponto de dizer que dos nossos pecados não se lembrará mais, se nós entregarmos a vida a Jesus. Que todo aquele que crê em Cristo se torna uma nova criatura. Tudo fica para trás e se faz novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E nós, sendo tão falhos, queridos, sendo tão pecadores, conhecendo esse Deus misericordioso, ainda assim, não queremos perdoar aqueles que nos ofenderam. Eu sei que é difícil, querido, não é fácil, mas pense na misericórdia de Deus que foi derramada sobre nós. O quão misericordioso Ele é, nos perdoando diariamente. Quem somos nós, queridos, falhos e pecadores, para não perdoar ao nosso próximo? Querido, há um pastor bem conhecido chamado Hernandes Dias Lopes que diz que o perdão abre uma fonte de vida, onde a mágoa abriu uma cova de morte. A mágoa, ela não somente faz mal para aquele que não foi perdoado, ela machuca muito mais aquele que não liberou o perdão. Ela nos entristece, querido. Ela faz com que nós vivamos uma vida triste, vivamos uma vida amargurada. Gostaria que você refletisse, querido. Você realmente perdoou todos aqueles que te ofenderam?
E o perdão, querido, não é simplesmente dizer que o perdoou, mas no seu coração você ainda tem mágoa por essa pessoa. Ela sabe que você o perdoou. Você disse isso para ela, querido. É importante que façamos isso, queridos. Que reflitamos sobre isso. Que pensemos em todas as pessoas que um dia nos magoou e que nós sabemos que no nosso coração ainda há vestígios de mágoa. Querido, ore sobre isso. Peça a Deus para limpar do seu coração toda essa mágoa. Muitas das vezes nós estamos passando por situações até mesmo psicológicas, tristezas, angústias, porque não liberamos o perdão. Já pensou? Já parou para pensar nisso, querido? E essa passagem, ela deve ser algo que abra os nossos olhos a respeito do perdão. Ela é muito séria em dizer que se nós não perdoarmos, queridos, ao nosso próximo, Deus também não nos perdoará. A oração que Jesus ensina aos seus discípulos diz que devemos pedir perdão a Deus, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Pense nisso, querido. A falta de perdão pode estar trazendo uma fonte de morte, mas o perdão pode trazer fonte de vida ao seu coração. Perdão àquele que te ofendeu, querido. Ore a Deus para que tire verdadeiramente do seu coração toda a fonte de mágoa. Que façamos isso para que jorre fonte de vida no nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, mesmo conhecendo o nosso coração pecaminoso, mesmo conhecendo cada pensamento nosso, sabendo que nós falhamos contra Ti todos os dias. Mas o Senhor, com a Sua tamanha misericórdia, mesmo assim, nos perdoa. E não somente nos perdoa, Pai querido, mas nos dá a vida eterna. Que façamos isso também, Senhor. Nos ajude a perdoar aquele que nos tem ofendido, para que encontremos, Pai querido, verdadeira vida, onde a mágoa trouxe morte, trouxe tristeza, trouxe dor. Nos ajude, Senhor, pois sabemos o quão difícil é liberar o perdão. Mas obrigado, Pai, pois em Ti nós encontramos o perdão, em Ti nós encontramos a vida eterna. E o maior exemplo é Jesus Cristo, que mesmo sendo humilhado, Senhor, naquela cruz, fez um pedido ao Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que façamos isso também, Pai, que liberemos verdadeiro perdão e encontremos em Ti descanso e vida eterna. Tudo isso eu lhe peço em nome do Teu Santo Filho Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.